salve galera, se liga só, AlohaCast se iniciando. Pra quem não me conhece, eu sou o Richard e eu tô aqui com meu parceiro Joãozinho. Dá um salve aí, Joãozinho. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AlohaCast. Estamos aqui hoje, mais um episódio do AlohaCast. Hoje a gente tá com uma pessoa muito especial aqui, que a gente costuma chamar de mestre, que ele é professor, escritor, palestrante, empresário, mentor, enfim, várias coisas aí. Seja muito bem-vindo aí, David Lima, e se apresenta um pouquinho pra galera aí. Olá, tudo bem, Richard? João, muito obrigado pelo convite, estar com vocês. É uma honra estar aqui, conhecer você há anos atrás, né, há mais de uma década atrás, e saber do seu sucesso, da sua trajetória. Isso é motivante para mim como professor, e agora podemos falar como parceiros também, pensar em atividades que possam incentivar quem está nos ouvindo, né, como exemplo, como protagonismo, e buscar sempre colocar modelos à disposição. Exatamente. Seja bem-vindo, fica à vontade aí, toma a sua aguinha. Vamos bater um bate-papo legal aqui. Opa, vamos pra com cima. certeza. Ô, mestre David, queria que você começasse contando um pouquinho da sua história. Como que você começou lá atrás, como que foi sua trajetória, enfim, até chegar onde você chegou hoje. Conta um pouquinho pra gente. Legal. Bom, como professor, vou começar onde eu nasci, na verdade, né? Eu nasci em Serra do São Paulo, uma cidade com 6 mil habitantes, né? Eu brinco sempre que hoje tem 5.999, saí e o pessoal continua lá, né? Mas a intenção de ter saído daquela cidade não era deixar, talvez, a essência para trás, era buscar uma qualidade de vida melhor, buscar mais sucesso financeiro, protagonismo, né? Para criar uma própria história. E o foco central estava em buscar uma região onde pudesse me dar essa condição. E o destino nos leva, né, para onde nós devemos estar. E na época, quando eu estava com 17 anos, eu procurei uma bolsa de estudo para poder começar a minha graduação. E dessa forma eu fiz lá o ProUni, Escola da Família, um monte de coisa que estava disponível naquele momento, eu busquei. Né? Busquei e deu resultado. Eu consegui 3 bolsas naquele ano, em 2004. Né? Já fazem 21 anos, né? Realmente foi uma longa história. Mas em 2004 escolhi a Bolsa ProUni. Né? Eu já trabalhava na Escola da Família, mantive-me como voluntário em alguns períodos lá, e essa Bolsa ProUni me levou para a administração, onde eu queria. Era uma escolha entre administração ou direito. Daí, mais tendido à administração. Por quê? Quando eu ouvia, né, as pessoas dizerem que era uma empresa, ser empreendedor, isso 21 anos atrás já ouvi essa palavra e ficava curioso. Queria entender mais sobre isso. Quando eu cheguei na faculdade, eu conheci um professor chamado José Luiz. Né? Se ele estiver nos ouvindo, um abraço a ele. Bom, e daí, quando eu comecei a entender o que a faculdade poderia me levar, né, para onde eu queria estar, por exemplo, eu queria muito e consegui realizar muita coisa. Eu graduei em administração, fiz algumas especializações em projetos na área pública e depois queria algo mais. Né? Quando eu já estava lá com 24 anos na cidade de Ourinhos, eu consegui mudar muito o meu cenário na minha própria região. De Sarutaiá, eu fui para Fartura, né, chegando a Ourinhos, a maior cidade daquela região. E trabalhando no Senai como treinador. Né? Consegui cargos como treinador, consultor. Mas chegou um momento que, o que eu faço agora? Né? Estava com uma boa renda e queria evolução. Era o mestrado, então, o próximo passo. Daí eu vim para Mogi das Cruzes. Né? Conheci a OMC e ali consegui uma bolsa de estudo também. A minha 4ª bolsa de estudo. Né? Quero frisar que estudar não precisa ter o dinheiro no caixa, dinheiro no bolso, no caso, basta ter muita competência. Essa competência vem através de leitura, estudo, dedicação, você conquista. Né? Então, daí a bolsa veio, fiquei 3 anos, e no meio do período do mestrado, as faculdades onde eu queria chegar, né? Eu estava lá com 17 anos, e ali com 25, 26 anos, já começou a acontecer um dos meus maiores sonhos, que era me tornar professor do ensino superior. Né? Só que quando você busca alguma coisa que está além do seu momento atual, alguma coisa acontece, o universo movimenta isso para você chegar onde você deve estar. O que aconteceu? Eu não me tornei professor do ensino superior, mas sim do ensino de especialização. Então, um centro universitário chamado FMU São Paulo, né, a Faculdade Metropolitana de São Paulo, me contratou para ser gestor dentro do programa de especialização. Então, e foi uma grande realização. Isso, né? Com 26, 27 anos. E isso foi muito legal. Bom, daí as experiências começaram a desenvolver muito, por quê? Quando eu tentava seletivos, onde eu não deveria estar, por exemplo, com 25, 26 anos, atuar, por exemplo, na FATEC,
né, que é uma faculdade de ensino tecnológico, é muito difícil. Tem que ter um mega currículo. E a partir dos 27 anos, com o mestrado, com a experiência, com a FMU, isso foi possível, né? Participar de seletivos e não ficar mais no último lugar. Eu ficava frustrado com isso, porque eu estava estudando muito e não conseguia entrar numa das FATECs, que era um grande objetivo. E isso foi percorrendo, né? Trabalhei na FMU, trabalhei na Federal de Suzano, né? A gente chama de Instituto Federal. Trabalhei ali 2 anos, junto também com a FMU São Paulo. E aí, as coisas foram fluindo, né? E, infelizmente, 2019, a pandemia. Né? Essa foi uma grande situação negativa para todo mundo. Para mim, logicamente, também foi. Estava finalizando um contrato importante com a Federal de Suzano e, ao mesmo tempo, eu estava pensando o seguinte: o que vou fazer agora? Né? O primeiro passo que eu fiz foi atualizar meu currículo. A atualização de currículo é fundamental, faça isso a cada 6 meses, ou menos, por caso. Fiz atualização e falou, agora eu consigo a FATEC. Né? Tinha experiência já de alguns anos, tinha experiência em especialização, graduação ainda não, mas especialização, tinha lecionado em especialização na FMU, na Federal de Suzano, e quando eu fiz seletivo 2019 para 2020, eu consegui entrar na FATEC Itaquaquecetuba. Depois dali as coisas só fluíram, né? Já estou lá há 4 anos, sempre volto com os contratos. Lá são contratos de 2 anos, né? Você entra, fica 2 anos, sai 6 meses. Se você for um bom professor, acontece a volta. E estou lá atualmente. Também não posso esquecer das oportunidades que as ETECs me proporcionaram. Mas antes de falar das ETECs, tem uma escola aqui em Mogi das Cruzes onde eu conheci o Richard, né? Ela chamava-se ETM. Quando eu vim para fazer o mestrado também, eu precisava trabalhar. Daí onde iria trabalhar? Eu entrei nessa escola, né? Conheci uma coordenadora chamada Márcia. Um abraço a Márcia também. A Márcia pegou meu currículo e falou assim, nossa, você não é daqui, né? Você é de muito longe. Ela conhecia de alguma forma a cidade de Ourinhos, Piraju, ali onde eu tinha experiência no currículo. E ela perguntou se eu lecionava alguns conteúdos. E naquela época eu fiquei surpreso porque eu não tinha tantas habilidades assim. Um professor, geralmente, ele é especialista em uma área. E a ETM foi a escola que me deu aquele start. Eu consigo fazer mais coisa. Então, a coordenação, né, me proporcionou várias disciplinas ali, tive uma ótima atuação, fiquei lá aproximadamente uns 2 anos, e depois, ao mesmo tempo, já fui finalizando ali, ou melhor, iniciando novos contratos com as ETECs aqui do Alto Tietê, e que eu já tinha conhecido lá na minha região, né, que é a cidade de Sorotaiá e todo o Vale do Paranapanema, que é muito, muito grande. Nós temos 36 cidades lá. E eu trabalhei, né, com muitas cidades, só voltando lá naquela experiência onde em 2005 precisava criar alguma coisa, precisava mudar a minha história e a história daquela região, porque o foco lá, infelizmente, ou melhor, não o foco, a situação lá é de carência financeira, carência cultural, lembrando que isso não afeta a qualidade de vida das pessoas segundo a percepção delas, né? E daí eu queria algo novo. Em algo novo, eu pensei em criar um projeto. Né? Esse projeto me acompanha desde 2005. Então, já tem 20 anos aí que a primeira versão está escrita lá, está amarelada, ainda guardo. Esse projeto virou um projeto de lei na cidade de Timburi, São Paulo, uma cidadezinha próxima lá. E esse projeto, anos depois, me deu a bolsa de mestrado. Porque quando você faz uma ação que tem empoderamento social e empoderamento governamental, né, como esse projeto, aí, como o mestrado é em políticas públicas, em projetos de desenvolvimento, né, essa ação me proporcionou muito resultado. E agora, nesse próximo ano, eu tenho 2 novidades, né, estou muito feliz, porque todo esse trabalho me deu a oportunidade de me chamar, ou melhor, de proporcionar um título, que eu tenho o título internacional de mentoria, ou de mentoring, né? Também tenho o título pelo IBC São Paulo, né, do nosso país, que eu trabalho com mentorias profissionais em algumas áreas. Desenvolvimento pessoal, a parte profissional, né, para docentes, principalmente focado em tecnologia da informação, e um outro que é especializado para MEIs, né, micro e pequenos empreendedores. Lembrando que essas mentorias são totalmente personalizadas. Qualquer necessidade que a pessoa, a instituição ou a empresa detém, todas as ferramentas.
e experiência de 20 anos, agora 21, elas são proporcionadas em modelos de gestão, modelos de desenvolvimento, modelo curricular, para você ter um decolar na carreira ou na própria gestão. E, lógico, essas mentorias proporcionaram uma criação de um novo projeto, que é uma escola online, vai ser lançada no próximo mês. Essa escola vai proporcionar acesso não só a essa região, mas várias outras, como a minha própria região, que as pessoas tenham acessibilidade através do fator financeiro, né, um valor que seja acessível a todos, e principalmente a parte social da escola, que eu não havia mencionado na nossa conversa informal, que algumas bolsas serão disponibilizadas para as pessoas de baixa renda. Bem interessante esse projeto. E lógico, né, falar da família também. Eu tenho 38 anos hoje e há 4 meses atrás descobri que vou ser pai. Né? Então eu estou... Muito obrigado. Eu estou muito feliz. Esse é o resumo, né? Bacana demais aí, na trajetória do mestre David. Eu conheço ele desde a época da ETM. Eu não me recordo a matéria que ele dava aula lá. Gostou muito da atenção. Mas se eu não me lembro bem, acho que era gestão do tempo, alguma coisa assim. Olha só que interessante, né? Essa matéria eu uso como mentoria hoje. Né? Então eu tenho 12 ferramentas que são desenvolvidas por mim, pelo IBC, e outras instituições que eu tenho acesso para poder proporcionar a qualquer pessoa a como gerenciar o tempo. Mas sim, a matéria que a gente acabou se conhecendo há 11 anos atrás era gestão do tempo, benchmark, né? E alguma outra que deveria ter o nome de administração empresarial ou gestão empresarial. Me lembro que eram 3 do curso de administração, e me lembro ainda. Para ver que o cara era bom, porque eu lembro até hoje. Só lembra da matéria, né? Só lembra da matéria, né? É verdade, verdade. Mas, mestre David, você escreveu um livro, né? Como nascem os empreendedores. Como que surgiu essa ideia? Da onde que você tirou esse insight aí? Como que foi isso daí? Sim. Esse livro, ele é o meu xodó, vamos pôr assim. Né? Ele está sendo... Vamos ter uma versão atualizada para 2025. Esse livro, o insight dele foi o seguinte... Quando eu estava com 17 anos, né, eu entrei na faculdade com 17 anos, e frisando que a minha família, a região toda, infelizmente, a cidade de Sarutaiá, São Paulo, ela tem um IDH muito baixo, isso quer dizer, pobreza mesmo, né? E precisava mudar um pouco a trajetória de vida. E daí vem o nascer, né? O nascer de um novo caminho, um novo destino, através da educação. Então, daí comecei com esse pilar central, o nascimento de algo novo. Daí fui para a faculdade e conheci a palavra mais a fundo de empreendedorismo, que basicamente é quando você tem uma vontade, né, busca mudar a vida, busca mudar o cenário, busca empoderar-se financeiramente e estruturalmente. Então, fui conhecendo isso, daí veio a palavra empreendedorismo. Né? E caminhei por 4 anos com meus professores. Principalmente com o José Luiz, que me apoiou muito nessa pegada de o que é ser empreendedor, indicando vários livros e tal. E eu escrevi um TCC na minha graduação. Né? O título era Como Nascem os Empreendedores. Mas daí tinha muito conteúdo. Né? E TCC, você se lembra como é? Sim. Tem lá suas 20, 30 páginas. Né? O que eu escrevi dava 80 ou mais páginas. Era muita coisa. E daí, quem foi orientado na época? Nós reduzimos aquele conteúdo, né? Nós reduzimos, a minha orientadora Patrícia, se ela estiver me ouvindo, um abraço a ela também. Reduzi isso para umas 20, 30 páginas. Foi feita uma exposição do TCC, mas aí sobrou o conteúdo. Né? E logo depois, eu já pensei na verdade, a especialização foi continuando esse negócio de como nascem os empreendedores, né? No título de TCC, e depois nas 2 especializações próximas. No mestrado, eu tive aquele insight. Se eu estou escrevendo artigos, né, que são pequenos textos ali de 10, 12 páginas, para você passar o seu conhecimento a outros, né, eu dei um insight. Vou escrever um livro agora. Né, eu tenho muito conteúdo lá em 2008, né, isso já era 2012, né? 4 anos depois, tive mais conteúdo ainda. Eu juntei tudo isso, né, e tornou-se um pequeno livro que hoje tem o título de Como Nascem os Empreendedores. Legal, bacana, hein? E a pergunta que eu queria fazer é como nascem os empreendedores? Essa pergunta vamos colocar como segredo, né? Porque olha só, por que algumas pessoas e outras não têm? Né? Algumas pessoas têm sucesso e outras não têm. Olha só, vamos simplificar. Temos o meu cenário, né? O meu cenário somam, né? E isso no micro.
né? 36 cidades. Então, na minha época, de 2004, por exemplo, tínhamos milhares de jovens. Né? Por que esses jovens não se desenvolveram? Ou agora pensa no seu cenário, né? Há 20 anos atrás, como era, como estava, no senador João, como estava 20 anos atrás. Olha só, o que vocês conquistaram, o que eu conquistei, é diferente. Melhor, maior, com mais protagonismo, mais realização, sucesso financeiro, familiar, tem várias possibilidades, né, que nós podemos citar. Então é o seguinte, para nascer um empreendedor tem que ter vontade. Vontade de fazer algo para si, vontade de fazer algo para as pessoas, vontade de fazer algo para aquela região onde você mora, né, para o seu eixo, na verdade. Ou a gente chama de entorno também, né, o seu local ali, onde você quer mudar, transformar. Lógico que eu estou bem distante da minha região, mas deixei um pezinho lá 20 anos atrás. Então, o exemplo de projeto, de pessoa que busca algo novo, que transforma a vontade em algo prático, a teoria em algo prático, né? Quando você fala assim, eu quero fazer faculdade, e não sai do papel, não sai daquele momento de se inscrever no vestibular, né? Não acontece nada. Então, tem que ter atitude. Certo? Então, a primeira parte que eu comentei é conhecimento. Você tem que buscar mais isso para você. Né? A gente chama de conhecimento. E o segundo é esse comportamento aí. Né? Você tem que ter atitude para poder fazer acontecer. Né? Tem que querer buscar. Não esperar cair no colo. E a última coisa que tem que ter, na minha percepção, para realmente construir uma boa história, tem que construir competência. Né? Competência em alguma coisa. Né? Pode ser em marketing digital, como eu estava mencionando, pode ser em docência, pode ser em gestão empresarial, qualquer área. Tem que ser bom em alguma coisa. O legal é que você não é bom só em uma coisa. A gente chama de skills. Né? Quantas skills você tem? Essa resposta tem que ser 5, 10, 15, 20. Vai depender de quantas skills você tem para ter mais sucesso. E o convite para qualquer pessoa é desenvolver realmente um conjunto de skills que sejam suficientes para poder alcançar o sucesso que almeja. Então, bem pontual, como nasce o empreendedor, ele tem que buscar conhecer uma área, ele tem que ter um comportamento para direcionamento, ou seja, tem que correr atrás, né? E desenvolver um conjunto de skills. Ser bom em algumas áreas. Só bom em uma área não é suficiente. Show de bola. Também se conectar com outras pessoas, né? É fundamental. O ambiente eu acho que é o fundamental ali. Se você está trabalhando em um CLT, algo do tipo, a galera geralmente tem a mesma mentalidade. E aí só você quer revolucionar, você não consegue pelo ambiente, né? Exatamente. As conexões, né? Exato. Devemos ter conexões. Essas conexões têm que ser construídas. Imagine só, esse projeto mesmo que eu comentei lá em 2004. Você acha que um moleque de 17 anos ia colocar um projeto na Câmara Municipal e ia fazer a coisa acontecer? Não. Tem que conhecer as pessoas que levam, que te ajudam, te dão suporte. Né? E daí a pergunta-chave é: quais pessoas eu tenho que conhecer para poder ter sucesso, né? Essa pergunta não tem resposta. Por quê? Você não vai ter um manual para conheça o Richard, conheça o João, que eles vão te levar a outros patamares. Não é assim que funciona. Você tem que buscar, né, desenvolver toda aquela parte que nós falamos anteriormente, que é o perfil, né? Perfil do empreendedor. A gente chama também de perfil intraempreendedor. É um cara que muda a própria história. Ou muda a própria empresa, né, de forma geral. E buscando colocar isso à disposição socialmente falando. E as pessoas vão se aproximando, né, vão se conectando, baseado no conjunto de skills. Para somar, né? Network ou conexões não é uma mão única. Né? É uma mão de duas vias, né? É um processo ganha-ganha. Tem que ser assim. E tem alguma dica para desenvolver uma mentalidade empreendedora ou como que funciona isso? Uma mentalidade empreendedora? Boa pergunta, Richard. Mentalidade para empreender tem a ver com a palavra propósito. Né? Você mencionou agora há pouco quem trabalha a CLT. Né? Eu experimento hoje o CLT e o CNPJ. Né? Ou seja, carteira e né, o modo empresarial de ser. Qual é o ganho? Né? Muitas pessoas pensam em estabilidade. Né? Estabilidade, que é o foco central. Né? Aluguel, internet, alimentação, tudo isso vem todo mês. Né? Tem que ter aquela grana reservada ali. Então, o CLT é uma forma, sim. Né? Só que o conjunto de skills, que nós falamos anteriormente, ele modela o seu salário.
Então, quanto nós ganhávamos há 20 anos atrás? Né? É bem diferente do que nós ganhamos hoje, baseado nos conjuntos skills. Mas o lado empresarial, você junta tudo isso, né? As skills, as experiências, know-how, que a gente chama, né? Modela isso aqui em um produto, como essa caneca, por exemplo. Modela em um produto e você tem que encontrar o público-alvo. Né? A mentalidade, para nascer uma mentalidade empreendedora, tem que pegar todo esse caminhar, na verdade, esse conjunto de tempo, de própria gestão, desenvolvimento pessoal e buscar, principalmente, colocar à disposição em um produto, um serviço que você saiba, que tenha certeza, que valide uma ideia, que as pessoas possam adquirir. A mentalidade se resume em uma ação para construir patrimônio, construir finanças, construir desenvolvimento. No caso, assim, a pessoa montou um modelo de negócio. Ela fracassa naquele modelo. Ela vai e monta de novo. Fracassa. Vai de novo. 5, 6 vezes, deu errado. Ela falou, pô, na 7ª não dá mais. Para não desistir. 6 vezes ainda foi bastante. Desiste na primeira. A maioria desiste na primeira. Para a pessoa continuar. Se aquele foco, o meu foco é empreender, mas não deu certo. Como que eu tenho força, energia, foco para fazer de novo? Tem uma palavra que, qualquer livro você leia, de empreendedorismo ou de gestão, fracasso. Né? Todos nós vamos passar por isso. Né? O que eu falei pareceu que foi uma trajetória de 20 anos muito boa, né? Mas teve 2 episódios de fracasso nessa história. Né? Mas depois a gente comenta sobre isso aí, né? O obstáculo você superar. Sim. Agora, a pergunta do João em relação a tentar empreender, ficar tentando, o segredinho está na validação. Né? Como você valida a ideia? Hoje tem várias ferramentas para você usar. Por exemplo, um Canvas. Né? Você desenha a sua ideia de negócio. Temos hoje várias instituições que podem dar esse apoio. Citando uma, é o próprio Sebrae, que pode acompanhar essa modelagem de negócio. Né? Além do Sebrae, temos as incubadoras, que são gratuitas. Por exemplo, em Suzano, nós temos a incubadora que fica dentro do Instituto Federal. Então, qualquer pessoa com uma ideia de negócio pode ir até lá e todos os especialistas que são mestres, doutores, vão acompanhar esse modelo de negócio. Então, João, quando você decide empreender, vou fazer estampa em caneca, por exemplo, mas você descobre que as pessoas gostam mais de caneca plástica, não mais de porcelana ou vidro. Então, você precisa saber o seguinte, o que as pessoas realmente querem. Né? De todas as suas ideias que você possa citar, será que realmente eu tenho público suficiente? Eu tenho número de clientes? Ou melhor, a palavra correta é potencial de clientes? Será que eu tenho? Se eu tiver, com certeza a validação vai ser assertiva, ou seja, positiva, né? E você vai conseguir sucesso. O que não dá é criar negócio no achismo. Então vamos imaginar o seguinte, só para exemplificar onde eu conheço também na minha região, nós temos várias iniciativas que pessoas que abriram pequenos restaurantes. No meu próprio bairro ali. Moro em Suzano atualmente. E esse bairro, somente um restaurante conseguiu ter sucesso. Por quê? Quando a pessoa fez o mapeamento, ela descobriu qual tipo de comida, elas foram lá nos condomínios, os empreendedores foram nos condomínios, perguntaram, né, qual sabor querem, qual tamanho querem, né, qual tipo de salada. Ou seja, essas perguntas você consegue modelar exatamente o que as pessoas desejam. Tem muito a ver com qual desejo você vai satisfazer. Uma palavrinha importante quando você vai empreender, a gente chama de persona na linguagem técnica, mas quem é o meu cliente? Né? Quais são as dores, desejos dessa pessoa? Se você modela uma caneca ideal para satisfazer as suas necessidades, ou melhor, do cliente, né? Você nunca vai ter insucesso, ou seja, fracasso. Né? Quando as pessoas modelaram seus restaurantes, abrir uma porta com uma boa alimentação, boa qualidade, bom preço não é suficiente. Porque se eu não gosto de comida japonesa, naquele bairro não vai dar certo, como não deu. Né? Quando eu faço uma churrascaria, por exemplo, num bairro vegetariano, por exemplo, eu preciso saber exatamente o que as pessoas desejam. O segredinho para empreender é perguntar para o cliente o que você precisa. Ele responde e você modela algo a mais. Daí você cativa. A gente chama de fidelização de clientes. Você entrega a mais. É o que a mais.
certo? Então, fracasso é difícil lidar. Até me permita falar daqueles 2 fracassos. Em 2004, como você mesmo já ouviu, não tinha muito emprego na minha região. Né? Eu já comecei montando uma empresa naquele momento na faculdade. Né? Até meus professores falavam, você é muito jovem ainda para montar uma empresa. Está com 18 anos ainda. Não tem experiência, etc. Mas mal sabia que essa pequena ação no futuro seria muito boa. Mesmo o fracasso, a gente aprende, desenvolve e cria oportunidade com isso. Então, em 2004, montei uma empresa, ela era focada em desenvolver, sabe o quê? Concursos públicos. Agora, como que um menino, né, 18 anos, iria gerenciar os potenciais concursos públicos? Tinha outros KNAIs também. Os KNAIs são as áreas, né, que eu possa estar atuando dentro da minha empresa. Uma delas era treinamento e desenvolvimento, né, o KNAI de treinamento. Então, muita coisa eu comecei a fazer nesse KNAI. O Senai me contratou, todas as cidades da região eu fiz palestras. Foi uma grande mudança de vida naquele momento também. Nós, minha família, morávamos na zona rural. Né? Em 6 meses depois que eu iniciei a faculdade, eu já estava com renda suficiente para mudar para a cidade vizinha, que era Timburi, São Paulo. E essa mudança toda, né, ela me proporcionou acessos, né? Acessos a várias prefeituras, as conexões. Né? As conexões, e o Senai me contratando, eu fiz palestras, cursos, oficinas, tudo voltado para empreendedorismo e oratório. Mas não foi o suficiente, para manter a empresa funcionando. A primeira quebra aconteceu em 2006. Né? Ou seja, tem que ter experiência para montar negócio também, tem que conhecer. Mas, olha que interessante, né? 2006 a quebra, passou um tempinho, né? 2009 as coisas, eu continuei trabalhando com RPA. RPA é um tipo de nota que você recebe dos órgãos, né? E trabalhei normalmente, mas a empresa foi fechada. Tá, passou, uma experiência, não deu certo, ok. Isso não devemos permitir que nos frustre, né? Ou seja, nos desmotive, né? Não quer dizer que você tem que fazer no dia seguinte uma nova empresa. Mapear primeiro, lembra? Mapear o mercado, o nicho que você vai pretender atuar. 2009, já formado, né, na graduação, iniciando a especialização, eu tive uma outra oportunidade de montar uma nova empresa. Daí o KNAI era exatamente um que deu certo no passado, lembra? Treinamento, desenvolvimento deu certo, validei aquela ideia. Então mantive esse, concurso público eu descartei, né? E montei uma outra, um novo KNAI, que era a produção de materiais acadêmicos. Né? E de 2009 a 2012, produzi exatamente isso. Né? Muita coisa voltada para as ações que o Sebrae me enviava para as empresas. Nessa época eu já estava como consultor empresarial. Né? Quando eu chegava nas empresas, eu devia ter... Estava na verdade, 22 anos, 22, 23 anos ali. Um menino ainda, né? Perante o que é um empresário, um menino, mas competência técnica. 4 anos foram o suficiente para lapidar algumas delas. Daí, trabalhei até 2012 e falei assim, quero algo novo, mestrado. Daí, vim com essa empresa, vim para cá. Hoje eu trabalho em alguns projetos, como aqui em São Paulo, Sebrae São Paulo, né? Eu produzo conteúdo, faço atendimento do pequeno e microempreendedor, faço material para o MEI, né? Para os cursos MEI. O curso MEI tem vários deles, só citando: vendas, marketing, o próprio empreendedorismo, do desenho da modelagem de negócio, que é o Canvas, e várias outras áreas. Daí modela-se isso, eu mesmo ministro algumas vezes, ou outras pessoas usam os materiais para ministrar. Também tem um contrato que já dura 5 anos com Santa Catarina, o Sebrae de lá, onde nós modelamos estratégias para que nós possamos ter, primeiro, orientação, né, orientar o MEI, criar modelos para que ele possa usar, nem que seja um fluxo de caixa, por exemplo. A pessoa tem que ter uma noção de entrada e saída, de forma bem prática, e noções de marketing. Né? Só saber o que é prático e o que é produto não é suficiente. Né? Hoje, redes sociais, por exemplo, é fundamental. Então, tem algumas coisinhas que são criadas baseadas no KNAI que eu desenvolvi em 2009, né? Para poder trabalhar com criação e desenvolvimento de materiais acadêmicos. Acadêmicos/empresariais. Né? Então, ele serve tanto para uma aula quanto para um treinamento empresarial. Legal, bacana demais. Eu tenho uma percepção
Vê se você compactua com isso. A galera hoje que empreende, ela empreende, tem sucesso, mas ela só fica no mesmo negócio. Ela não vai para outras fontes de renda. E aí uma vez eu fui numa palestra do Roberto Navarro, não sei se você conhece. Sim. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou, se você tem apenas uma empresa, você vai quebrar. Então, isso é verdade. Com uma hora ou certeza. outra pode acontecer. Então a galera empreende, ganha dinheiro, mas não investe em outras coisas, não cria outros ecossistemas, outras fontes de renda, e chega uma hora que às vezes quebra a empresa e aí? Quebra tudo, na verdade, né? Ela tinha oportunidade de criar outras coisas, de ir para outros negócios, mas não foi. Eu não sei se você concorda com essa opinião, o que você acha? Eu concordo, é o portfólio, né? É fundamental. Até o Roberto Navarro eu conheci pessoalmente no ano passado. Eu estava num treinamento. O ano passado foi o segundo pilar de mudança. Sim. Em 2012, para mim, foi uma grande mudança. Vim para cá, construir minha vida e tal. O ano passado eu tive um insight. Né? Quero fazer algo novo. Né? Quero sair do mundo da docência devagar, mas quero manter o pé. Né? Eu vou ser docente até o dia que, né, Deus permitir. Mas o que o Roberto fala, né, é sempre ter condições de aumentar o portfólio. Então, quando você tem um pequeno negócio, ele começa com um pequeno negócio, na verdade, vai crescer. Né? Então, tira a gente pode chamar de aporte ou um pequeno percentual daquele valor que da lucratividade e faça novos investimentos. Né? Essa palavrinha investimento é importantíssimo, né? Pensar em investir também em tesouro nacional, ações e outras possibilidades. Mas o portfólio empresarial, ele funciona mais ou menos assim. Você iniciou no setor como o Navarro, posto de combustível, por exemplo. Né? Então eu vou ter uma alta renda nesse setor, mas quais outras áreas que estão próximas eu possa desenvolver ali o meu portfólio. Mas daí você pode perguntar, só uma área e as correlatas eu posso atuar? Não. Se eu estou nos postos de gasolina, por exemplo, eu posso atuar com moda, por exemplo. Olha a diferença disso. As distintas. Qual o conhecimento que eu tenha de moda se eu sou especialista em combustíveis? Eu preciso de conexões. Eu vou ter sócios, parceiros, para poder conseguir gerenciar. Eu posso comprar uma marca, por exemplo, né, um pequeno percentual de uma marca famosa, ou uma marca entrante, uma marca que vai entrar no mercado. Eu consigo ajudar esse outro empreendedor a crescer. Se eu tiver uma participação societária, automaticamente eu tenho lucratividade. É o SA hoje, né? Por exemplo. Exato. Eu faço investimentos comprando as ações dessas empresas. A empresa vai crescendo, você vai indo junto, né? Exatamente. E os dividendos, né? Sim. Você recebe anualmente todo o resultado desse aporte. Então, se eu tiver condições de comprar que seja 10, 15, 25, 50, melhor, 49, porque as empresas sempre permanecem ali 50, majoritária, né? 51%. Mas depende do meu poder financeiro, né? Então, uma pessoa tem que ter a noção de portfólio. Né? Ter, pelo menos, eu sempre digo, 3 ou mais fontes de renda. Hoje eu tenho que contar em 2 mãos ou mais as minhas fontes de renda, né? Graças ao bom Deus. Mas são fontes de renda que você vai construindo. Né? Ser docente, você vai ter CLT. Se você é docente em um só lugar, vamos imaginar um histórico rápido, um só lugar. Aquela escola fecha, por exemplo. O que acontece com você? Perdeu o emprego, ficou zerado. 2 lugares. Um fecha mantém o outro. Exato. Mas se tiver 5 lugares, né? Então as possibilidades são bem interessantes. E sempre um docente procura, ou na minha percepção, quando eu sempre falo na mentoria, você não pode trabalhar por um X na sua hora de trabalho se uma outra escola paga X vezes 2, por exemplo. Você sempre deixa o seu pé onde você vai ter maior renda. Lógico que quando eu falo deixa o pé, é uma expressão lá do anterior, né? Você tem que criar laços, né? É a mesma coisa de network aqui dessa região e tudo mais. Então a intenção é, cria fonte de renda. Isso que eu falei é CLT. Mas daí você pode me perguntar o seguinte, e um bancário ou uma outra pessoa que trabalha 8 horas diárias num só local? Ela tem que criar os próximos passos. Então, quando eu estou atuando, né, CLT em um determinado local ou instituição, eu já prevejo como está a minha situação. Eu vou ser promovido, vou fazer parte do corte do próximo semestre, então eu tenho essa previsão, vou sentindo isso. Qualquer pessoa tem esse start, né? Então eu vou preparando o terreno para onde eu vou agora, né, quando eu tenho esse pé preso numa só instituição.
A intenção é fonte de renda CLT, ou talvez uma fonte variável em investimentos, mas também hoje tem a facilidade de criar-se o MEI. Né? O MEI é uma fonte fácil de renda. Quer dizer o quê? Vamos imaginar que seja um bancário, como citei antes, né? Ele pode ofertar o seu serviço para pequenas empresas ou qualquer outra situação onde a instituição permita, né? Alguns bancos são exclusivos, né? Não permite que preste serviço em outras instituições. Mas no setor financeiro tem várias possibilidades. Uma delas é trabalhar até comigo nas minhas próprias ações. O Sebrae contrata vários tipos de profissionais. Legal. Eu mesmo, no próximo ano, eu vou alocar mão de obra. Né? No finalzinho do ano passado, estava começando a fazer isso. Então, preciso de um advogado. Eu não sei o que são as leis e como explicá-las. Então, contrata um advogado. Preciso de um cara especialista em Tesouro Nacional. Eu sei o que é o APP, mas não sei explicar. Então, contrata-se alguém que tem essa competência. Vai delegando, né? Exato, delegação. É a mesma coisa que o Navarro lá, o portfólio. Uma área, alto domínio, as outras áreas, alocação de parceria. Né? Esse é o foco, daí você cresce. Mesmo que seja, melhor um pingo aqui e outro ali, do que só num lugar. Não é verdade? Exatamente. Show de bola. Aprendeu aí, Joãozinho? Aprendendo, velho. E vamos lá, eu tenho uma outra dúvida aqui. A galera que empreende é loucura. É correria, doideira, fica louco, não dorme. Enfim, tem como encontrar equilíbrio entre vida profissional e pessoal? Eu sempre ouço isso, sabe? Que os empreendedores ficam loucos, doidos, correndo atrás de muita coisa. Eu não concordo diretamente com essa frase. Por quê? Até nas minhas mentorias eu sempre ouço isso. Como você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Não é fazer muita coisa ao mesmo tempo. É entregar qualidade fracionada para várias instituições. Então, para exemplificar, né? Quando você faz um material para uma séria instituição, você recebe o valor praticamente de um semestre. Né? Só que a entrega não é no dia seguinte. Você vai fazer isso durante um semestre, por exemplo, ou alguns meses. Né? Então, você tem apoio do quê? Das IAs, por exemplo. Né? Lembrando que você tem que usar corretamente, de forma ética, o que a IA proporciona a você. Uma inteligência artificial não é para criar livros para você. Não é para criar a estrutura pronta. É para dar um insight. Né? Então, voltando à questão de buscar possibilidades, com certeza desenhar primeiro um modelo de negócio, como a gente falou bastante no comecinho, né? E esse equilíbrio vai acontecer exatamente quando esse modelo estiver funcionando. Então, esse modelo ele vai ter algumas fontes de renda que você já construiu, já validou, e essa validação cria uma coisa chamada harmonia. Esse pingar de cada fonte permite ao empreendedor um bem-estar. Assim como, lógico que tem etapas, né? A etapa inicial, que chama sobrevivência da empresa, aqueles anos iniciais ali, ele tem que dormir 4 horas, por caso. Mas depois de 2 anos, vem a calmaria. Né? A gente chama de maturidade no mundo dos negócios. A calmaria, para mim, é o seguinte, é o momento onde exatamente eu estou. As ações estão funcionando, estão pingando, e automaticamente a gente chama de escalar também em marketing, né? Você está tendo maturidade, está escalando, está aumentando. Esse é o ponto de equilíbrio, tanto emocional, tanto estrutural, financeiro, até diria outros N áreas, onde após o negócio foi validado, ele está começando a pingar adequadamente e você está pensando já em outras áreas, aumentando o portfólio. E daí, depois de toda essa conversa, é que vem a riqueza, por exemplo. Né? A lucratividade não quer dizer riqueza. Né? É só um aporte financeiro que você está, vamos colocar, sobrando do processo administrativo. Está pagando as contas e está tendo ali um retorno. Só que esse retorno, se você gastar muito, também some, desaparece. E aí você divide essa lucratividade em 33%. Ou melhor, 3 fatores, né? 33, 33, 33. Então, você define ali 33 para o seu bem-estar familiar, né? A sua vida de forma geral. 33 para investimentos em ações ou dividendos de forma geral. E 33 para o novo negócio. Para reinvestimento, para novos negócios, comprar marcas, por exemplo. Comprar situações que possam aumentar o seu faturamento. E sem pensar a longo prazo. Todo empreendedor que vive apagando incêndio é o cara que primeiro, não tem equilíbrio em si,
né, emocional e profissional, e não tem equilíbrio gerencial, né? Falta ferramenta, falta noção de tempo para o empreendedor, porque eu quero montar um negócio hoje, quero ficar rico amanhã, ou que seja daqui a 3 anos. Não, o bem-estar acontece depois de 10, 15 anos ali. Exato. Em negócios que podemos chamar de serviço, produtos de produção, né, operacionais, mas tem outros negócios que podem sim alavancar riqueza em curto espaço de tempo. Uma das coisas está ligado ao marketing digital. Você consegue alavancar rapidamente pequenos, grandes, médios negócios ali usando o método escalado. Exato. Hoje, se você é um cara que sabe passar informação, que tem autoridade, que sabe ensinar, você empacota, acha o seu público e ensina a galera. Você está ajudando a galera e vai receber por isso. Exatamente. E aí você vai escalando, vai criando outros produtos, a galera entra na sua esteira de produto ali e vai comprando mais. Exato, é o portfólio. Exato. Né? Esse portfólio é fundamental. Quanto maior o portfolio, mais clientes potenciais você vai ter e olha, a sua conta bancária só vai pingar. Exato. Vai ter um bom resultado. No caso, você estava dando aulas, todas presenciais, né? Aí veio a pandemia. Como que foi? Fechou tudo, parou, para se ajustar. O que aconteceu, cara? Para mim foi fácil, né? Essa mudança. Fácil no sentido de usar isso aqui, né? A tecnologia de forma geral. Na verdade foi uma mudança. A parte profissional foi fácil. A parte pessoal foi difícil, né? Por quê? Esse momento de 2019, eu estava iniciando um relacionamento, né? Esse relacionamento transformou minha vida, é a mãe do meu filho hoje, né? Então, naquele momento foi assim, em resumo, né? Eu estava pensando em ir para Rondônia. Olha que absurdo, né? O plano era esse. Eu até fiz a inscrição para poder iniciar um trabalho com a Federal de Rondônia, para fazer o processo seletivo, né? E como já tinha experiência aqui, não ia ser difícil passar. Né? Porque a Federal tem uma alta renda, proporciona um alto salário, né? É interessante. E daí, a decisão, pandemia chegando, né? Todo aquele fechamento, né? Dos aeroportos e tudo mais, e eu decidi, peguei as minhas coisas, estavam aqui em Suzano, eu já morava em Suzano nessa época, e levei para o interior. Algumas coisas materiais, né? Já pensando no mês seguinte ir para Rondônia. Daí, nesse período, fechou tudo. Até a ida ao interior foi difícil. Né, onde minha mãe e familiares estão, né, na cidade de Sarutaiá, Timburi, Piraju, naquela região. E a parte pessoal foi assim, eu vou, não vou, né, a legalidade vai permitir ir ou não, estava naquela mudança de vida realmente. Né? Eu precisava continuar tendo aquela renda que eu já tinha com a Federal e queria ir para um outro estado que teria, essa renda iria multiplicar-se muito mais. Por quê? Depende da região que você está, X reais dá um poder aquisitivo. Né? Numa outra região, ele multiplica o mesmo valor por 3, 4. Né? É o caso de Rondônia, por exemplo. Mas voltando ao que o João perguntou, essa mudança, né? Ela foi diferente, foi motivador, inspirador, inquietante ao mesmo tempo. Mas daí, a Fernanda que está me ouvindo, né? Ela hoje, nós vamos ser pais, na verdade, daqui a alguns meses, em junho, né? Toda essa mudança, toda essa história foi de grande mudança. Porque eu sempre era focado no trabalho. Até algumas pessoas me chamavam de workaholic. Né? Mas a mudança foi acontecendo graças à presença dela. Então essa mudança de 2019 para cá, ou melhor, só na pandemia ali, já foi... A palavra inicial foi inquietante, mas também foi motivante, né? E agora inspirador. Mas, voltando à parte profissional, a mudança foi fácil. Por quê? A mudança de um presencial. Na verdade, 2019 foi, além de fácil mudança, proporcionou também o que eu desenvolvo hoje. Por exemplo, em 2019, eu preparei para entrar na FATEC. Né? Consegui entrar. Todas as aulas foram o quê? Né? Na TV online. Então eu comecei a montar em casa um monte de coisa, pesquisar sobre acústica, né? As cortinas que eu ia colocar no um dos quartos do apartamento, poder ficar profissional, né? Não queria ministrar uma aula com alguma coisa atrás de mim, como se fosse um guarda-roupa, por exemplo. Estava desenhando aquele espaço. E 2 anos se passaram praticamente online.
essa migração do presencial me permitiu reaver, né, o meu gosto por tecnologia, aprendizado de IA, né? Eu tenho aprendido bastante sobre automação de processos e principalmente o uso disso, né? Tecnologia no dia a dia para proporcionar uma aula que às vezes é ministrada para 5 pessoas ou 40 pessoas presencialmente. Hoje, né, com os materiais que eu gravo para instituições que eu estou atuando, eu atingo muito mais. Alcança né? mais pessoas. E lembrando, né, o material é gravado. Ele é gravado especificamente para órgãos privados. E quando começar a abrir, né, como o Richard fala, tem que começar a abrir mais, né, para rede social e tal. O atingimento também, ele escala muito mais rápido. Né? Então, eu acho que a pandemia, ela foi negativa para todos. Né? Para mim, em termos de saúde, foi negativo também. E graças ao Bom Pai, nenhum de nós teve o contato com o vírus, né? Mas na minha família, mãe e irmãos tiveram. Mas todos estão aqui conosco hoje. Mas em termos de profissional, eu acho que foi um insight. Né? Hoje eu estou usando o que eu aprendi de 2019 para cá. Para uma delas, todas as minhas mentorias são online. Né? Em casa, com a minha cortina azul, com o microfone e atuando sempre ali no computador. Isso que é bacana, né? Porque você tá em casa e você tá alcançando várias pessoas. Você não precisa sair de casa, ir lá na escola, dar aula. Você consegue atingir, sei lá, 10 mil pessoas ao mesmo tempo ali. Isso é bacana demais. Se fizesse uma atuação online aberta, com certeza. As mentorias são específicas e personalizadas. Né? Elas têm um valor X, então é um contrato feito com a pessoa especificamente, né? Tem algumas regrinhas lá de forma trabalhista, não, contratual, né? De ambas as partes ali. Sim. E nada é divulgado. Né? O que a pessoa fala fica ali dentro, o que eu falo fica ali dentro. Lógico que o que ela aprende, ela usa isso no ambiente de trabalho. Mas caso queira abrir, logo, sei lá, para... Ou em outro nicho, algo do tipo. Sim. São possibilidades, né? Esse é o limite, né? As mentorias hoje são 4 apenas. E estão se transformando em 2, na verdade. Estão afunilando os conteúdos, né? Mas online, a possibilidade de outros nichos, como você mesmo mencionou, é bem grande. Bacana demais. Volta só para a questão do livro, uma dúvida. O seu livro, você já publicou ele? Já foi fácil você conseguir uma editora? Foi complicado ou não? Não, é tranquilo. Em relação a procurar editora, hoje em dia é muito fácil, torna-se mais fácil, 2012, na verdade. Então, qualquer editora depende da forma contratual que você faz, lógico. Então, só para exemplificar, procurar editora é fácil, só ligar e a maior parte aceita publicar. Só que elas querem 90% do valor. Né? Eu tenho um colega que fez um livro, a gente até conversou com ele aqui, o Natan, e ele falou que realmente a dificuldade era essa. A porcentagem da editora. Sim, é muito alto, muito alto. Chega a 90%. Né? Na minha época, quando eu fui publicar o primeiro livro, a editora queria exatamente 90%, o que me daria pouquíssimos valores. Né? Esse livro está sendo transformado em e-book, para ficar mais fácil o acesso. Né? Vai cair o valor dele, ele deve vir comercializado a R$ 49,90. Mas, respondendo pontualmente a pergunta do João, existe uma outra forma de publicação. Tá? Que eu usei. A forma inicial é que você vai fazer a aquisição do ISBN, que é o número de classificação do livro, né? Você faz a compra do livro, tá? Você contrata um diagramador, ok? Qualquer pessoa que diagrama faz isso para você, e você envia para uma gráfica, né? Fazendo para você toda a impressão ali, miolo, capa, etc. Mas a pergunta, e a editora então? Né? Você cria uma editora para a publicação do próprio livro. Então, hoje você pode criar um CNPJ fácil para a criação de uma editora. Né? Vários autores iniciantes fazem isso para não pagar, não proporcionar uma editora que fique lá com 70%, 80%, 90% do livro. Né? Boa. Lembrando que um famoso proporciona muitos milhares de reais, né? Uma pessoa que tem ali um know-how de já escritor, né? O Richard citou escritor, eu me sinto honrado por essa palavra, mas nesse momento somos apenas um livro, né? E foi uma experiência inicial.
Agora, com o material que foi criado para o mestrado, daí sim, talvez uma das editoras mais renome no mercado, né? Eu dê o acesso ao conteúdo para que o nome do escritor torne-se mais conhecido. Né? Porque o que eu fiz naquele momento foi com o foco financeiro. Né? Então, foram emitidas 3.000 unidades. A parte inicial foi feita ali algumas palestras no Alto Tietê e foram doados alguns livros, né? E automaticamente na sequência houveram algumas vendas, onde hoje eu tenho o último exemplar em casa, né? Dessa versão inicial, e muitas vendas online também através da Amazon, que foi feito ano passado. Bacana, show demais. Bom, mestre David, um tema muito falado hoje é sobre inteligência emocional. Essa é uma matéria que a gente não tem na escola, deveria ter, na minha opinião. E eu queria saber como que a gente pode se desenvolver mais na inteligência emocional. Tem algum hack, alguma coisa? Com certeza, com certeza. Como você mesmo falou, nenhuma instituição nível nunca vai ensinar no fundamental, no médio, graduação, especialização, qualquer outro. Nunca vai ensinar. Porque é algo que poucos profissionais têm essa competência. Né? Nas mentorias, por exemplo, está com algo prático, existem ferramentas, nós somos portadores de 9 inteligências que estão dentro do conjunto emocional. Tá? O que eu preciso, né, você citou no meio do caminho, é um equilíbrio, né, entre essas inteligências. Por exemplo, na mentoria eu consigo fazer um teste com você, ou qualquer um de vocês, e encontrar, a gente chama de deficiência emocional. Encontrar a sua deficiência emocional e eu te ajudo, né, a entender essa deficiência, a levar uma solução para ela, né, e automaticamente no final de 10 encontros, que os encontros de mentoria nunca devem ser, tá, na sequência. Tem que ter um espaço quinzenal ou mensal em cima disso. Então uma pessoa ficaria comigo por 10 meses, por exemplo. E nesse período todo, há vários testes, né? Personalidade, competência, skills, porque a nossa inteligência emocional tem muito a ver com algumas situações como o relacionamento familiar, relacionamento trabalhista ou no trabalho, né? Relacionamento social, né? O pertencimento social, a gente chama de agrupamento social. Então, dependendo da forma como a pessoa está ou como ela está buscando isso, as suas inteligências, que 2 delas eu vou citar, ou 3. Olha só. Boa. A primeira, a gente chama de intrapessoal. A intrapessoal tem a ver com estima. A estima se desenvolve ou ela é multiplicada em 5 níveis para poder ter a gente chama de nível de autorrealização. Né? E isso demora um tempinho para acontecer. Mas nos 3 níveis iniciais, que basicamente a gente chama de fisiológicos, todos nós estamos bem nesse momento. Na parte de segurança também estamos bem. Temos um automóvel, uma casa, uma renda, por exemplo. Algo básico. Mas temos também o social, ali no terceiro, né? O terceiro nível da parte intra, né? O interno. E esse social, se nós temos os nossos grupos sociais, pode ser o futebol, pode ser a cerveja, pode ser doutrinário, né? Religioso, por exemplo, eu estou dentro. Então, os 3 níveis iniciais é fácil alcançar. Agora vem, né, para explicar um pouquinho mais do intra, o outro nível, que é a estima, a aceitação, né, o empoderamento, a busca, a atitude que nós falamos anteriormente. Está no 4º nível ali da nossa pirâmide. A gente até brinca isso com a pirâmide de Maslow. Né? Mas dentro da intra, né, da inteligência intrapessoal, esses quadrantes, né, esses pilares, na verdade, se não forem satisfeitos, parte inicial, fisiológica, é comer, por exemplo, a segurança é poder pagar as contas, exemplificando. O social, pertencer a um grupo. Se você passou por esses 3 bem, o 4º acontece. Aceitação, você se sente bem e busca o bem-estar. Existe depois realização. Então, se eu perguntasse para cada um de vocês aí, vocês 2, quiserem responder, por exemplo, qual o nível de realização de vocês de 1 a 10? O Richard, responde aí. Realização. Realização pessoal. Pessoal, no trabalho, na geral, vida, né? de forma geral, na sua vida. De 1 a 10? De 1 a 10. 7. 7. E daí o João? 8. 8. Olha só, nós temos algumas coisas a conquistar, a buscar, né? E olha que interessante, o João respondeu 8.
né? Você, Richard, é um pouco mais novo que o João. Sim. Então, supostamente, tem mais tempo de conquista. Tá? Buscando suas conquistas. Automaticamente, tende a ser mais baixo mesmo. Tá? O importante agora é entender por que você deu 7 e por que ele deu 8. Tá? Voltando aos testes iniciais que eu havia falado. Nessas 9 inteligências, para não perder o raciocínio, primeiro ali que a gente já falou, é a estima, né? Estamos na realização. E o último é a autorrealização. Daí, então, tem que ter toda uma explicação, um encontro para explicar o que é autorrealização. Mas é através do seu 7 e através do 8 do João que vocês vão chegar a entender o que é autorrealização. Daí são todos os pilares da vida de vocês, certo? E eu só expliquei a parte interna, né? Só a parte interna. Agora a parte externa tem a ver com o segundo, né? O segundo e o terceiro, que é a maneira de construir a sua segurança, tem a ver com segurança patrimonial, né? Localização, país, etc. Sim. E o agrupamento social. Esse agrupamento social pode ser positivo, pode ser negativo. Então, exemplo, se eu vou ao futebol e tem muita cerveja ali, quando chegar em casa, a coisa pega, né? Quebra. Tem que ter equilíbrio, né? Sim. Tem que ter equilíbrio. E o doutrinário também, né? Tem que ter equilíbrio em todos os pilares. Essa parte, então, de intrapessoal e interpessoal andam juntas. Você perguntou que a falta de inteligência emocional. A falta porque as pessoas não têm o autoconhecimento suficiente para entender o que é inteligência emocional, não entende o que é, na verdade, ou acha que não precisa. Tá? E não entende porque os 5 pilares da vida dela estão totalmente aleatórios. Isso mesmo, uma palavra correta. Bagunçados. Não consegue priorizar, fortificar. Porque tem um outro, que é a 9ª inteligência. Né? Todas as outras são operacionais e não precisam de tanta dedicação quanto a 9ª. Tá? A 9ª chama-se espiritualidade. Né? Quando você faz um teste, eu sempre aplico o teste no meu mentorado com 8 inteligências. E deixo essa última inteligência para o 10º encontro. Né? E nesse último encontro, vamos falar de muita coisa voltada ao espiritual. Quando você fala espiritual, já tende o mentorado a pensar em religião. Opa, o que é isso? Por que fala de religião na mentoria? Não é religião. Né? Tem a ver muito com o autoconhecimento do divino, desse acesso ao divino, você se conectar através de orações que não precisa ser aquelas desenhadas, biblicamente falando, você apenas precisa falar, né? E se conectar a um ser maior para poder desenvolver tudo que você almeja no intrapessoal. Então, para fechar a questão de emocional, tem que ter um equilíbrio entre os 5 pilares que estão dentro de si mesmo, buscar esse relacionamento, criando conexões assertivas, positivas, né? Mas não é possível se a 9ª inteligência, a espiritualidade, não estiver desenvolvida. Então, basicamente, é conhecer esses 3 pilares iniciais para ter um conjunto de 9 inteligências que você vai ter equilíbrio emocional. Tá? Show demais. Que aula, hein, Joãozinho? Que aula, velho. Foi bacana demais. Caramba, Obrigado. E, mestre David, para a gente se encaminhar aqui já para os finais, vou roubar alguma coisa aqui do Joel J, que ele gosta de fazer sempre no final dos podcasts deles, para a galera que vai. Que é o seguinte, se você tem 1 minuto para você passar uma mensagem que vai ecoar pelo mundo inteiro. Vai chegar em todos os smartphones, computadores, enfim, vai atingir todo o mundo. Vai ser traduzida para todas as línguas. Você tem 1 minuto para passar uma mensagem. Qual que é a mensagem que você passaria? A mensagem? Eu coloquei ali na berlinda. Realmente. Não tem como escrever antes, não. Bom, a mensagem eu vou olhar para lá. É para pegar assim mesmo, é para pegar de surpresa. Bom, olha só, o diálogo não é a mensagem ainda, mas eu sempre gosto de contextualizar tudo que eu faço de uma forma positiva, uma forma analítica algumas vezes. Estar aqui hoje, há quanto tempo a gente fala de vir aqui, né? Faz uns 6 meses. Já. Tá tentando agendar já há um tempinho, né? Faz muito tempo. E foi muito bom rever você mesmo de forma digital, quando começou a falar comigo, porque alunos, eles são o nosso legado como docente. Eu vejo todo aluno assim, na verdade. Uma frase, um jargão, né, que eu ainda uso bastante, é jovem talento. Né?
Então, o Richard e todos os demais que já passaram na minha sala de aula, quando eu vejo um deles, ou todos, né, se tivesse a oportunidade, crescendo, desenvolvendo, isso me gera realização. Então, a mensagem que eu pensaria seria... Eu vou olhar para lá? À vontade aí. Toda a sua câmera. Ok. A mensagem, então, começar dizendo, primeiramente, que para termos realização, a primeira coisa é agradecimento. Né? Um agradecimento ao divino, a Deus, para que possa ser o seu guia, possa ser a sua inspiração. Eu sempre acreditei que tudo na minha vida vem de cima, vem de uma conexão com o divino realmente. Então, o primeiro passo é gratidão, agradecimento. E essa gratidão, ela deve ser construída em passo a passo. Esses passos devem ser assertivos, devem ser firmes realmente, para termos como uma espécie de retribuição. Se você tem tudo o que é necessário para consolidar uma boa vida, uma vida com realização, com bem-estar, comece a compilar a gratidão, faça com que os seus passos sejam firmes e promova o desenvolvimento a todas as pessoas que estão ao seu redor. E comentando, como falei com o Richard, todo aluno que passou e vai passar, né, nas minhas aulas, mentorias, projetos, que possam se empoderar também. Então, a mensagem indo de uma forma bem assertiva ao que eu espero de cada pessoa que esteja ouvindo é acreditar nos sonhos, primeiro passo, acreditar que é possível construir realmente um passo a passo para chegar onde deseja, e quando chegar, sonhe mais, busque mais, porque o sonho não é o final, né? É apenas o começo. Show demais. Esse é o Mestre David, hein? Foi uma aula hoje. Que aula, Obrigado, mestre. pessoal. Foi muito legal estar com vocês. Queria agradecer a sua presença, obrigado por ter aceitado aí. A gente vem conversando já há um tempo, como você tinha dito, né? Já há uns 6 meses aí tentando realmente. agendar, a agenda não batia. Mas sinta-se à vontade de voltar próximas vezes pra gente bater mais um papo. A gente sabe que tem muito mais pra extrair de você ainda. 1 horinha só é pouco. E obrigado, bacana demais, tamo junto. E aproveita para deixar as suas redes sociais aí, as formas que as pessoas conseguem te encontrar. Perfeito. Primeiro eu quero agradecer a você, Richard, pela paciência, né? Há tantos meses tentando falar, buscar esse contato e não batia as agendas realmente. Então agradeço por essa paciência e pelo convite também, né? Lembrar do professor depois de tantos anos. Agradeço muito a você. Também ao João, um prazer conhecê-lo. A equipe também, muito obrigado por estarem aqui, por me receber muito bem. Tá? E lógico, minha esposa está me acompanhando ali, gravando os takes também. Bom, deixar o Instagram, né? O Instagram acho que você vai ter acesso ali a alguma coisa inicialmente, começando no caso, que são os projetos de mentoria, né? As mentorias são uma grande realização porque são 21 anos que são alocados em 10 encontros. Então, foco para conhecer um pouquinho comigo vocês. O Instagram é prof, né? Prof. David, David é D-A-V-I-D, _ Lima. Então, prof. David, _ Lima. Tá? E todas as outras redes também são nesse mesmo pilar. Show demais. A gente vai deixar tudo na descrição aqui para ficar mais fácil para a galera te achar. E é isso. Valeu, obrigado. Tamo junto. Muito obrigado. E é isso, galera. Se você curtiu o episódio, já deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o seu comentário aí. Não, Joãozinho? Isso aí, pessoal. Não esquece lá. Ativa o sininho lá. Quem quiser seguir nas redes sociais é J_Paulo Cunha. É isso aí, galera. Então tamo junto. Até a próxima e aloha!